Muito bem, meus amigos, estamos iniciando aqui o programa Entre Linhas, conforme eu tenho dito nos programas durante a semana. Nós estamos entrevistando os pré-candidatos a prefeito do Presidente Prudente. Hoje nós estaremos conversando aqui com o empresário Paulo Lima, deputado federal, enfim, está na política há muito tempo. E lembrando para o telespectador, meu amigo Paulo, que nós estamos mantendo a distância social, temos álcool em gel, toda a equipe aqui, os assessores do Paulo e da TV estão todos usando máscara, nós tiramos para poder ter um bate-papo melhor. Paulo, muito obrigado por ter aceito o convite do programa Entre Linhas. E como que você vai vir para a política agora em 2020, Paulo? Você está como pré-candidato, praticamente vai passar na convenção. José Aparecido, é um prazer recebê-los aqui, principalmente quando é que é para falar de Presidente Prudente, nossa amada cidade, onde nasci, cresci, estudei e trabalho, né? Nós estamos aqui num dos pontos de trabalho que executei na minha vida dentro de Presidente Prudente. Mas estou ao seu dispor para as perguntas. O que levou você a querer ser candidato a prefeito por Prudente, Paulo? Olha, eu acredito na cidade, acredito na população e principalmente num projeto que meu pai implantou aqui, de dedicação, de honestidade, com trabalho para as famílias de Presidente Prudente, para os empresários de Presidente Prudente, para a educação, para a saúde, para a segurança pública, geração de empregos. O que nós temos que acreditar que o potencial da nossa cidade é muito grande e hoje está em baixa. A nossa cidade está com dívida, está endividada, está com problemas seríssimos de gestão e eu queria mais falar da minha experiência como gestor, como empresário. Tá aberto, você pode falar. falou, eu quero lembrar, sou engenheiro civil, já fui reitor da UNOeste, superintendente do Hospital Universitário Dr. Domingos Leonardo Cerávulo, né? Pecuarista, construtor. Então, eu já tive várias atividades em experiência, experiências positivas. Graças a Deus, tudo que eu realizei, tudo que eu fiz, deu certo, sucesso, êxito, bom para Prudente, bom para todo mundo. Bom, o que a gente percebe nas entrevistas que nós estamos fazendo com os pré-candidatos, eles estão dizendo que o próximo prefeito vai abraçar uma dívida violenta do município, porque dívidas atuais estão sendo prorrogadas tal, e vai ser difícil você contornar isso daí. Você como empresário, como empreendedor, como que vai administrar essa situação, Paulo, caso você chegue a ser eleito prefeito? Olha, problemas a gente enfrenta. As tempestades, elas servem exatamente para mostrar a capacidade do comandante do navio. Não é? Essa experiência eu já tive dentro de algumas empresas que eu trabalhei, que estavam com deficitárias, que estavam com problema, e teve que refazer todo o projeto, né, de construção, de reconstrução. No caso de Presidente Prudente, a gente está vendo que não foi pago o 13º, que estão com dificuldades de caixa e que vai chegar até o final do ano com grandes dificuldades, talvez não pagando folhas de pagamento. Essa situação nós já vimos lá atrás. No ano de 2000, quando o prefeito era o Bragato, ele deixou 6 folhas de pagamento sem pagar, que era agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro e o 13º. Quando meu pai entrou na gestão, com aquele grande buraco, aquele grande problema no financeiro, no rombo econômico dentro da prefeitura, o que ele fez? Primeiro foi tapar esse buraco de imediato. Ele foi no Banco Banespa, na época, pegou 20 milhões e pagou 7 folhas de pagamento. Ele pagou também a de janeiro, que já era a responsabilidade dele. Então ele pagou 7 folhas de pagamento no mês de janeiro. O meu pai tirou no nome dele, porque a prefeitura não tinha crédito para tirar no nome dela. Quem foi o bonificador, o avalista daquela operação? Fui eu. Eu acreditando no meu pai, como um grande gestor, eu sabia que ele estava fazendo o correto para limpar a prefeitura. E ainda tinha um problema de energia elétrica, que era a Caiuá na época, hoje é Energisa. A Caiuá tinha quase 4 anos de cobrança para fazer. A Sabesp 4 anos, porque nunca tinham pago água pela prefeitura na gestão do Mauro Bragato, que foi um desastre, que foi uma catástrofe, né? Essa atual gestão, nós vamos acompanhar para ver. Eu vou até falar uma coisa que meu pai sempre falou.
O importante é não roubar e não deixar roubar. Não roubar, não deixar roubar. Por passado do meu pai, ele viu e pegou várias casos e mandou mais de 50 processos para a justiça. Certo? Atualmente, eu vou falar para você, eu acho que o Nelson Bugalho é um homem honesto. Só que ele não é gestor. Ele não tem o perfil de executivo. Ele não sabe tomar as decisões econômicas e sociais. E o pessoal que está assessorando ele, alguns fracos e outros espertos demais. Né? Como dizia meu pai, esperteza demais engole o dono. E tem pessoas aí que nunca tiveram patrimônio e hoje estão ricos. Tinha que mostrar como é que pode, sem ganhar na loteria, sem ter uma herança, sem ser do trabalho próprio, ficar rico da noite pro dia. É que é econômico, não é? É econômico. Entendeu? Ô Paulo, você me chamou a atenção aqui. Vou fazer a mesma pergunta, que no caso seria duas perguntas ao mesmo tempo. Você falou que foi o fiador, no caso, do dinheiro que o seu pai pegou emprestado no banco. No nome dele. No nome dele. E emprestou para a prefeitura. Isso. Caso perfeito. inédito na história do Brasil, do país. E você foi o fiador disso. E eu fui o fiador. Como deputado federal, você apresentou vários projetos, trouxe vários benefícios para a Prudente. Então, por isso que eu te falo, as duas perguntas ao mesmo tempo. Por que você nunca divulgou isso, Paulo? Olha, eu divulgava. Se você pegar os jornais da época, o Oeste Notícias, um pouco no Imparcial e nas rádios, saíam. Por exemplo, o córrego do Viado e do Bacarim foram quase 25 quilômetros. Na época, 77 milhões de reais a fundo perdido. Hoje, para você executar essas obras, é mais de 500 milhões de reais. Hoje, para você executar toda essa obra, é mais de 500 milhões. E eu consegui, na época, no Ministério da Integração Nacional, e quem fiscalizava a obra era a Caixa Econômica Federal. Quem executou a obra foi a Gautama. E depois, quem concluiu a obra foi a Encalço. Mas isso começou em 1996, que eu consegui colocar no orçamento 7 milhões e meio. Começou esse primeiro trecho aqui do Córrego do Viado, um pouquinho antes do Prudente Shopping. Quem executou essa obra? O prefeito Mauro Bragato, com um recurso que eu arrumei. Eu não cancelei o recurso. Eu não cancelei, porque era uma obra minha. Eu falei, não, Prudente em primeiro lugar. Não me interessa se o cara é meu adversário, se ele é meu concorrente, ou se ele é fraco administrativamente. Eu fiz a minha parte. E você foi eleito para isso, né? Eu fui eleito para isso. Eu fui eleito por todas as pessoas de Prudente região, né, e do estado de São Paulo. Eu fui um dos deputados mais votados do estado de São Paulo. Eu fui o deputado federal mais votado da história de Presidente Prudente em 98. Em 98. Eu fiz 48 mil votos para deputado federal. O meu pai saiu para deputado estadual, fez 47 mil votos como deputado estadual. Foi o deputado mais votado da história de Prudente. Nenhum outro deputado estadual alcançou a votação do meu pai. E nenhum outro federal alcançou a minha votação. Ou seja, é um reconhecimento da população. Agora você pergunta, você não divulgava? Sim, eu falava. Mas quem tinha que aparecer era o prefeito. E o prefeito, por acaso, era o meu pai. Um homem que eu era apaixonado, que com ele tudo aprendi e ouvia os seus ensinamentos. E da mesma forma, na universidade. Quem é que fez tudo na universidade? Tudo. Foi só o Agripino, meu pai? Não. A minha mãe fez tanto quanto ele. A minha mãe cuidava da parte acadêmica, a parte difícil de gestão com professores, com funcionários, biblioteca, clínicas, laboratórios, tudo era minha mãe, estágios, era minha mãe que fazia. E você viu nunca minha mãe tomar a frente do meu pai. O meu pai era o reitor, o meu pai era o diretor-geral da PEC. A minha mãe era pró-reitora acadêmica, que cuidava de toda a parte acadêmica, com os alunos, professores e funcionários. E ela era a secretária da PEC. A minha mãe foi um exemplo de funcionária, foi um exemplo de reitora, ela e o meu pai. E eles nunca disputaram comando. Era respeitado o comando do patriarca, do meu pai. Perfeito. Da mesma forma, lá em Prudente, aqui em Prudente, na prefeitura. Teve vice-prefeitos que ajudaram, secretários que colaboraram, teve vereadores que ajudaram.
Mas sempre quem apareceu à frente da obra foi o prefeito Agripino Lima, o meu pai. No caso do recurso que você Eu trouxe... te falei aqui do olha, teve asfalto no Humberto Salvador, Brasil Novo, no Parque Alexandria. Teve a Cidade da Criança, que quem conseguiu a área com o governador Fleury, 54 alqueires, fui eu, que ele assinou esse documento no dia 21 de abril de 94. Foi quando nós conseguimos a área da Cidade da Criança, que era do Colégio Agrícola, por comodato, e conseguimos também que ele assinasse a retirada dos trilhos da FEPASA do centro da cidade. Só que não conseguiu concluir. Meu pai não conseguiu concluir a retirada dos trilhos da FEPASA e fazer uma grande avenida de 15 quilômetros de extensão naquela área. Ia ser uma grande valorização da cidade. Mas não conseguiu tirar por causa da burocracia? O que foi, Paulo? Por causa de recursos. Ou teve entraves ali? Recursos. Foi aprovado pelo Fleury e foi aprovado pelo ministro dos Transportes, Eliseu Padilha, lá em Brasília, que eu consegui. Tem esse decreto, essa portaria autorizando a mudança dos trilhos original, passando 2 ou 3 quilômetros mais para o fundo da cidade, né? E caminhando para o lado de Montalvão e seguindo sequência normal. Então, esse projeto meu pai não conseguiu concluir. Meu pai, ele abriu aquela rua ali da Acai, ele abriu lá na Avenida Presidente Prudente, que é a continuidade da Coronel Marcondes, foi ele que fez. Ele fez várias obras difíceis dentro de Prudente, porque ele enfrentava ainda, né, às vezes alguns adversários que ficavam jogando na surdina e contra o Agripino, e quando eles jogavam contra o prefeito Agripino, eles estavam jogando contra a cidade, contra os interesses da cidade. Mas meu pai fez muitas obras em Prudente, e muitas dessas obras eu estava ao lado dele, ajudando, inclusive trazendo recursos, ou abrindo, como portaria essa, da Cidade da Criança. Então, teve muitas situações que nós criamos de apoio, mas o prefeito era o Agripino, quem aparecia era o Agripino, e os aplausos eram para o Agripino. Mas o meu pai, em todas as inaugurações das obras, ele falava, o meu filho que ajudou, o meu filho Paulinho, né? Mas quando o meu pai falava, o povo amava, ele ama o meu pai, né? Ele deixou aqui um legado maravilhoso para Prudente, não só da prefeitura, maior ainda na livre iniciativa. Ele deixou para Prudente uma universidade. Mas você vai conseguir trazer esse legado, Paulo? Olha, ele me preparou para isso. Ele me educou desde pequeno. Quando eu tinha 7, 8 anos de idade, ele me levava lá nas obras da PEC, é até engraçado isso. E estava só o primeiro bloco, o bloco A. Aí ele olhava para o campanal, ali para o campo, que era um campo, ali era um grande campo de futebol, que quem colocou para que meu pai pudesse construir é o grande prefeito de Presidente Prudente, Walter Leme Soares, que ele passou aquela área para ser construído o Campus 1 da UNOeste. Foi o Walter Leme Soares. E aí, ele olhava do lado e falou, meu filho, aqui vai ser biblioteca, aqui vai ser laboratório, aqui vai ter odontologia. Ele já tinha um sonho, então, em cima disso. Ele sonhava, ele enxergava. Ele enxergava no vazio. E eu, do lado dele, fui aprendendo a enxergar junto. Tanto que quando eu fui reitor, eu fiz uma ótima gestão em 3 anos. Eu fiz uma gestão que eu paguei toda a dívida que existia dentro do hospital, porque nós construímos em Prudente, gente, um hospital de 550 leitos, sem recursos públicos. O HR, antigo Hospital Universitário, Hospital de Ensino e Pesquisa, Dr. Domingos Leonardo Cerávulo, que foi um grande prudentino, prefeito de Prudente, deputado estadual de Prudente e médico. E o sonho dele era a faculdade de medicina. Quando foi realizado toda essa operação de trabalho, de muita dedicação, eu sempre estive lá do meu pai. Por exemplo, na construção do hospital, eu fui um dos engenheiros. Eu era engenheiro. Foi construído com um bloco Cical. Se você perguntar para as outras pessoas, não sabem. O único que sabe disso, além do pessoal que construiu, é o Tiago Marcondes. Ele que vendia esses blocos Cical aqui em Prudente, que era inovador.
que era a base de concreto celular. Nossa. Que a fábrica fica lá em Betim, em Minas Gerais, onde nós fomos visitar. Nós fizemos a construção, depois foi feito o equipamento. Eu vou até te contar uma que eu consegui para o meu pai. Ele precisava comprar os tubos de cobre para tubulação de gás comprimido, oxigênio, né, e ar comprimido, que precisava, e vácuo, que precisava em cada leito. Eu vou te falar uma coisa, o hospital, o HR, é o único hospital do Brasil que os leitos têm 2 pontos. É o único do Brasil que tem 2 pontos, de oxigênio, ar comprimido e vácuo. E eu fui conseguir esses tubos, esses de bronze, de cobre, eu consegui na White Martins. Na época, $8 milhões. Meu pai não tinha dinheiro para comprar. Falou, nossa, como é que eu vou fazer? Pai, eu já ganhei isso daí. Como, meu filho? Ganhei com o presidente da White Martins. Você tem certeza, meu filho? Porque é um negócio muito grande. Falei, peraí, vou ligar. Liguei na frente dele, pro diretor, lá no Rio de Janeiro. Aí ele pegou e falou, não, Paulo, falou, tudo certo, presidente, olha, eu estou aqui com meu pai, que é o reitor, que é o diretor-geral, eu sou engenheiro, sou da obra, eu estou aqui ao mando do meu pai, né? Por isso que eu liguei para o senhor. E o senhor falou que ia fazer a doação em troca do fornecimento futuro do oxigênio e do nitrogênio para o hospital e dos outros gases necessários. Ele falou, é isso mesmo. Eu falei, então fala com ele aqui. Falou com meu pai não acreditou. Tá, meu filho, você conseguiu um milagre. Eu não tinha um tostão, não tinha nada, e você conseguiu pela White Martins. E eu já marquei. Ele falou, estou indo aí quando? Ele falou, você pode vir, segunda-feira eu estou aí. Isso era sexta-feira. Tá certo, Paulo. Bom, é uma história boa. Nós estamos aqui no primeiro bloco. No segundo bloco eu vou te fazer 2 perguntas, que tenho certeza que o telespectador está na expectativa de eu fazer essas 2 perguntas para você. Daqui a pouco, depois do intervalo comercial, a gente retorna aqui conversando com o pré-candidato a prefeito do presidente Prudente, Paulo Lima.